Tá bom. Gente, eu estou aqui conversando hoje com o Léo, né? O Léo é um grande parceiro da Opus, arquiteto e design de interiores, e desde que eu comecei a trabalhar com a Opus, desde já do primeiro projeto que a gente começou a fazer junto na Araguaia, eu já fui estando perto do trabalho do Léo e cada vez mais admirando o que ele está fazendo aí a cada projeto. Então, queria que você desse uma boa noite aí para o pessoal, Léo. Boa noite, é isso aí. Eu também, aproveitando para falar, eu conheci o Fábio aí na ocasião do Araguaia e a gente tem feito, acho que um trabalho, né? Tentando unir um pouco aí da arquitetura, do interiores, com a comunicação, com aquilo que a gente acha que pode ser importante aí para o desenvolvimento dos produtos, né? Da Ops em específico. Bacana. Léo, hoje a Opus ela tem a assinatura, o propósito dela é de novas formas de viver, né? E eu acho que novas formas de viver nunca teve tão em evidência hoje, né? Depois do que a gente está passando aí no mundo, que a gente mudou muito mais em 3 meses do que em 30 anos. E eu diria que existem eventos que acontecem na história do mundo que, de uma certa forma, apesar de ser emocionalmente desgastantes, eles provocam um avanço muito grande, uma mudança de hábito muito grande. Aconteceu isso nas grandes depressões, nas grandes duas guerras, em pandemias que o mundo já enfrentou. Então, eu acho que hoje, a partir aí da pandemia do Covid, eu acho que provocou uma grande mudança e a casa, né, a nossa casa, passou a ser protagonista de uma forma muito presente nas nossas vidas, né? Como é que você tem visto a missão hoje do arquiteto e do designer para esse novo tempo? Então, acho que é bacana isso que você falou, né? De repente, nós estamos vivendo uma situação em que, claro, a vida muda muito, mas muda muito principalmente a relação que a gente constrói com os espaços que a gente habita, né? Então a gente vinha de uma cultura, de uma loucura, né? De falta de tempo, em que a casa ela acabava por ser um refúgio de final de semana, um lugar que Sim, você saía cedo e voltava de noite. E aí, de exato. uma hora para outra, a gente tem uma situação que a gente é obrigado a ficar dentro de casa, né? Que você não tem mais a possibilidade de sair da sua casa. E aí eu acho que as pessoas começaram, de uma forma geral, ter uma percepção muito diferente da própria moradia, do que é Sem importante, dúvida. do espaço que você precisa, do que realmente você utiliza, do que você não utiliza, do que te faz bem. Eu acho que as pessoas começaram, e agora a gente já vê isso mais intensificado, a descobrir que tipos, quais as relações e quais as funções que cada um desempenha dentro dessa casa, né? Então, até Uhum. onde a cozinha me pertence, até onde eu preciso de um home office, como é que eu me viro na minha ginástica, na minha Sem dúvida. meditação, eu construo alguma relação com o sagrado dentro da minha casa ou não. Então, de uma maneira geral, acho que a casa ela passou a ser mais diretamente a nossa terceira pele, né? Que a gente vinha até então assim com a Exato. casa e ela sempre foi o nosso local de proteção, o nosso local de segurança, mas eu acho que agora de uma maneira mais incisiva, mais direta e mais rápida, nós somos obrigados a olhar para tudo aquilo que às vezes a gente deixava passar pelo cotidiano, pelo tempo, pela Uhum. falta de tempo, por Sem essas questões dúvida. temporais, né? Num primeiro momento, para a gente, como arquiteto, pelo menos aqui em Goiânia eu senti muito isso. Nós passamos o primeiro mês, que eu acho que foi um primeiro mês de muito susto, né? Com Uhum. muitos clientes postergando projetos,
pedindo mais tempo, mas Uhum. principalmente por um medo de uma restrição, eu acho que financeira maior. E agora Uhum. eu acho que a gente já está num momento que é o inverso, que as pessoas elas começaram a se acostumar com esse novo ritmo, né, com esse novo ritmo de que o trabalho Uhum. vai acontecer parte dele dentro da casa, que o lazer Sim. vai acontecer parte dele dentro da casa, que a malhação, que eu acho que o Uhum. sagrado, que muitas dessas funções que a gente usava em outros espaços que não fazia parte do nosso dia a dia dentro da casa, que eles vão acontecendo dentro da casa. Então agora eu acho que existe eu acho que a gente passa por um momento de retomada, né? Sem dúvida. É um momento, esse momento de retomada, ele já vem reverberando nos projetos mais novos como necessidade de espaços que até então não eram colocados como a parte principal de um programa de necessidades, né? É. Então, eu falo que isso tem O, reverberado muito diretamente uhum. nos últimos projetos. Acho que a questão da higiene, acho essa casa, de uma forma completa, uma casa mais saudável, né? Que Uhum. inspire mais saúde, que inspire mais Sem bem, dúvida. né? Eu acho que isso tem sido as novas palavras-chave, né? Desse nosso cotidiano de projeto. Muito bacana. Eu tenho dito que o design, basicamente, todo mundo sabe, é forma e função, né? Ele é visual e ele é função. E você acha que hoje está sendo dada uma importância muito maior para a praticidade, para a funcionalidade, né? Acho até que você falou um pouco sobre isso, mas mudou um pouco na composição de criação de um projeto, funcionalidade versus beleza versus luxo, né? Eu tenho ouvido dizer aqui, até outro dia eu vi um pessoal falando que a casa é muito mais hoje para você viver do que você apresentar a casa. Como é que você vê isso? Eu acho, Fábio, que assim eu vejo a estética também como uma necessidade Uhum, primordial do ser humano, né? Então, os clientes que a gente atende de modo geral, para eles a estética tem uma uhum, importância tão grande quanto a funcionalidade. Eu acho que a percepção agora é o que realmente é funcional para mim e uhum, como eu me vejo dentro desse novo cenário, né? Então a gente vinha essa casa que era uma uhum, casa para ser apresentada para as pessoas, era uma casa de muitos espaços uhum. inutilizáveis, espaços que Sim. existiam muito mais por uma propagação social do que por uma necessidade. Então eu vejo que agora esse espaço, esse desnecessário, ele tem dado lugar ao cantinho da academia, que as Uhum. pessoas, de modo geral, elas não se importavam em ter em casa, porque todo mundo achava bacana ir para a academia, Sem né? dúvida. Há uma mesa de trabalho que pode caminhar com você por todos os cantos da casa, né? Eu acho que esses a gente tem descoberto de uma maneira geral aquilo que é importante para a gente, né? E aí nessa Uhum. resposta ela é muito distinta, mas o que não muda e o que eu acho que é esse período de transformação é que vai ficar nessa casa nova aquilo que faz sentido para cada uma das individualidades, né? Sem Então, dúvida. essas percepções de status coletivo, Uhum. de fazer uma casa para se apresentar para os outros, eu acho que isso vai fazer parte de um passado assim muito no futuro muito próximo. Sem dúvida. Eu tenho até conversado bastante com os nossos clientes. A gente tem pensado muito hoje na apresentação das residências decoradas, por exemplo, né? Antes a residência decorada ela era para dar um show, né, de apresentação, e hoje a gente está muito preocupado com esses pequenos nichos que você falou para mostrar a praticidade, né?
e como se a gente hoje pode viver de uma forma mais prática e até separada, né? Porque antes foi o que você falou no início, né? As pessoas saíam de manhã, voltavam à noite, né? Hoje eu tenho um espaço que eu divido com meu filho, que eu divido com a minha esposa, que eu divido, né, com o cachorrinho, né, com todo mundo. Então, assim, hoje a gente está bastante preocupado com isso, né? E E de a gente volta para umas relações que, de certo modo, tinham desaparecido, né? E que elas voltam. Mas eu acho que o importante é a gente pensar como é que isso volta com um novo formato. Porque a Sem gente dúvida. quer, assim, na maioria das vezes, a gente não quer um escritório no qual eu vou Uhum. ter uma bancada e vou trabalhar olhando para a parede. Eu É quero um verdade. escritório no qual eu vou estar confortavelmente dentro da minha casa, Uhum. usando o melhor que ela pode me oferecer, né? Às vezes vai ser a vista da piscina, a vista da Uhum. rua, às vezes será a vista da família brincando, às vezes da mulher cozinhando. Então eu falo que a gente está num momento em que essas verdades elas estão aparecendo porque a gente foi confrontado para essa situação. Então, Sem claro, dúvida. eu tenho. Aí são perfis que a gente. Eu acho que o importante é como é que essa verdade aparece. Em alguns perfis, o escritório ele vai aparecer totalmente fechado. Da pessoa que quer trabalhar isolado, que não quer ser incomodado de jeito nenhum. Sem Mas em dúvida. muitos casos, ele aparece muito mais integrado. Por quê? Uhum. Porque a constituição da família, geralmente são famílias. A família contemporânea é uma família pequena, né? E que as Uhum. pessoas querem uma uma participação maior, né? Uma na vida das outras, né? Então, assim, eu acho que muda um pouco essa percepção, né? Muda, por exemplo, aquela cozinha gourmet que era quase a repetição da cozinha de dentro da casa, ela parece agora muito mais focada no que é o desejo daquele morador enquanto aquele espaço como um espaço de lazer assim efetivo, né? Sem dúvida. Às vezes sai o fogão e entra uma chopeira, às vezes sai a Uhum. pizza e entra uma outra adega, ou às vezes entra uma mesa de poker. Então eu falo que as pessoas, elas de forma geral, elas estão sendo confrontadas a mostrar o que realmente importa para elas, né? Muito bom. Não mais a estrutura do que poderia ser considerado socialmente correto ou daquilo que passava muito aquelas percepções de que faz com que a pessoa se apresente como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que deu certo, né? Que tem o status da casa, né? O status da casa é como é que é a porta de entrada de uma pessoa que deu certo, qual o tamanho da sala, qual que é o tipo de mobiliário. E eu acho que isso a gente vai aos poucos desconstruindo essa imagem de um cenário perfeito, uma Uhum. mentira, para um cenário mais verdadeiro, né? Um cenário que tem brinquedo dentro da sala, que menino anda de Aham. bicicleta, né? Um É cenário vida real. de vida real, né? De vida real, De realmente. gente que tem mania, que vive, que gosta das coisas, né? E acho que isso, do ponto de vista, vamos falar, o que é comum a todo mundo, que eu acho que passa a ser uma preocupação nova, é a questão da higiene, né? Como é que eu Uhum. falo eu, por exemplo, já tenho o hábito de tirar os sapatos para entrar em casa há muitos anos, né? Mas eu falo que num futuro muito próximo a gente vai olhar para trás e a gente vai falar: nossa, você acredita que antes de 2020 a gente entrava com sapato dentro de casa? Porque não. E aí vai aparecendo, Fábio, uma outra necessidade, né? Que é você ter um lugar de higienização de mãos, de Uhum. sapato, de mercadoria, antes de você entrar dentro da sua casa, né? Eu acho que esses hábitos eles vão mudando, né? E eu acho que isso talvez essa questão da higiene, talvez ela seja um dos pontos que vai nos trazer algum tipo de ensinamento positivo, né? Sem Dentro da dúvida. maneira como a gente cuida, né? Que eu acho que no fundo essa questão, por exemplo, da higiene é um cuidado que a gente tem com a casa, né? Porque realmente
não faz muito sentido a gente caminhar, pisar em cocô de cachorro e voltar Uhum. e deitar no sofá com o sapato que você veio da Sem rua, né? dúvida. Não É, tem muita lógica. né, até aquela questão que a gente tem sempre de que uma casa iluminada, bastante ventilada, né? Então eu vejo hoje a importância das residências que têm essas grandes janelas, com as esquadrias do piso ao teto, né? Isso, antes a gente trabalhava muito uma visão de amplitude, de horizonte, de liberdade dentro de casa que isso propiciava, e hoje a gente está vendo que a luz dentro de casa, a ventilação dentro de casa é bastante importante, né? Desde o Eu piso acho, que você vai trabalhar, tudo isso. eu acho que a gente há uma mudança, né, de paradigma. É que antes a qualidade da casa estava muito ligada ao tamanho dela, né? Uhum, Então, assim, quanto maior a casa, era quase um sinônimo de melhor qualidade de vida. E uhum, hoje a gente está percebendo que quanto maior a relação que eu construo com essa casa, do ponto de vista de usabilidade, melhor a minha qualidade de vida, né? E isso não está obrigatoriamente reverberando no tamanho da residência. A gente, claro, que a gente sim. pode falar aí de uma residência muito grande, muito confortável e muito Uhum. inteligente, como também de espaços mais compactos, próximos daquilo que realmente se torna necessidade específica de alguém, né? É, sem dúvida. Hoje eu tenho até também conversado com algumas pessoas e aquela visão do neurodesign, aquela visão da neuroarquitetura, onde você coloca realmente o ser humano como o centro de tudo e constrói a casa, né? A decoração dele de acordo com a necessidade, voltou assim com uma evidência assim bastante forte, né? Bastante grande. Eu acho, E pode falar. desculpa, eu acho até que uma outra reflexão que a gente pode fazer, e daí talvez a gente até volte um pouquinho na importância até do arquiteto, porque a gente vinha num processo tão automático que as necessidades estavam colocadas tanto de uma maneira tão igualitária, tão homogênea, que o trabalho ele Uhum, quase que virava um trabalho mecânico. Hoje a gente uhum, percebe, porque do ponto de vista emocional, estamos todos mais frágeis, então a gente sem dúvida. percebe a importância do brilho no olhar, a importância da cumplicidade no ato de projetar, e isso faz toda a diferença, né? Assim, o trabalho, Uhum, ele, mais uma vez, ele retoma ao processo da individualização, né? Que eu acho que é muito importante. E aí ele sem dúvida. volta a ter, de novo, um significado maior, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem trabalhado muito, isso foi uma das tarefas que a gente mais se debruçou até no desenvolvimento do próprio Giro, né? Com toda a equipe, você participou disso, foi de olhar para um projeto que estava pré-concebido, encaminhado para lançamento e fazer um retrofit de planejamento em cima dele, né? De olhar todos os pontos e ver se em algum lugar ele não acompanharia essa transformação. Então a gente veio ajustando tudo. E um dos pontos fundamentais, né, que eu digo a gente precisa ter um empreendimento que a gente esteja ativo, né, que a gente esteja seguro e que a gente esteja equilibrado, que foi o que você falou, que eu acho que hoje as pessoas estão emocionalmente desgastadas, né? E a localização aí ela passa a ser um fator fundamental, né? Da gente ter da gente ter um shopping na porta, o Buena Vista, da gente ter o Vaca Brava muito próximo, né? Você aí como, vamos dizer, uma pessoa até que é muito próxima do target do giro, como é que você vê a localização se envolvendo aí
na importância hoje da residência? Eu acho que o giro, assim, de uma forma geral, o que me atrai muito no projeto primeiro, que a gente agrega todos os valores de uma moradia Uhum, contemporânea em espaços que vão desde residências de um quarto a residências de três uhum, quartos, né? Então, exato. assim, até pouco tempo atrás, se a gente imaginasse um apartamento de um quarto, provavelmente a gente imaginaria ele numa Uhum, localização pouco privilegiada, né? Eu exato. acho que esse empreendimento ele inova por isso, porque ele está numa das regiões mais valorizadas da cidade, Muito bem com colocado. melhor, com melhor em termos de vizinhança, né? de, Uhum, de, de shopping, escola, uhum, lazer, parque, natureza. E eu acho que com uma qualidade arquitetônica que é digna de empreendimentos de grande porte no sentido da metragem quadrada, né? Então, sem assim, dúvida. a gente fala de um empreendimento que eu gosto muito. Primeiro, que é um empreendimento que é pensado em todas as dimensões, né? Não é um prédio que tem fachada frontal, então é um prédio que ele se desenvolve por completo, enquanto Boa, a exato. arquitetura ele tem frente, lateral, todos os lados dele ele comunica uma mesma arquitetura, né? Eu Uhum, acho que ele se apresenta como um símbolo diferente para a região e ele proporciona qualidade de vida, talvez de luxo, tá? Um novo luxo, né? exato. Um luxo com significado de qualidade de desenho, de qualidade, um luxo com significado de qualidade e não de riqueza, tá? Uhum, Eu acho que ele se apresenta muito dessa forma. Então, é um empreendimento que ele dialoga com boas referências que a gente tem dos espaços de design ou de desenho que a gente gosta de frequentar, né? Então eu falo, legal. quando você entra, você está entrando um lobby que parece um lobby de um hotel. Quando você vai É. para a residência, você tem todo o conforto numa linguagem cosmopolita que poderia colocar esse empreendimento em qualquer lugar do mundo, né? Quando a gente fala da Uhum, estética interna dele. Quando você uhum, vai para o tratamento das áreas, as áreas comuns, como o Sky Lounge ou como uhum. a gente fala quase de um terraço de um hotel sambado, né? A gente está, vamos falar. Então ele tem vários elementos que com certeza se tornarão ícones e eu acho que serão Uhum. capazes de fazer muito essa comunicação do espaço privado para o espaço coletivo de uma maneira muito verdadeira e inteligente, né? A Bacana. gente está procurando construir entre a unidade habitacional específica e esse espaço comum um Uhum. diálogo de linguagem. Então, assim, eu acho que porque são espaços que a gente vai, as áreas comuns, elas funcionarão como é uma ampliação do seu espaço individualizado e, ao mesmo Sim, tempo, com toda a qualidade extrema do desenho e daquilo que pode ser usufruída. Então, por exemplo, legal. a imagem que a gente está vendo da entrada é, Sim, uma imagem que poderia ser uma imagem de um hotel de luxo, de um hotel design. exato. Quando a gente vai para o desenho da academia, a gente Espera aí que eu dialoga. vou pegar aqui. Vou pegar aqui a academia. Só um minutinho. Onde ela tá? Tá aqui. Aí. Eu falo aí quando a gente pega, por exemplo, o desenho da academia. A gente fala de uma academia que está cheio
de qualidade Uhum. estética, de qualidade funcional, né? Com essa amplitude entre meio interno e meio externo. Então, eu falo que na minha opinião, é um projeto muito assertivo nesse diálogo Legal. que constrói entre o indivíduo e várias das funções que a gente busca nesse momento de contemporaneidade, né? Eu falo que Bacana. eu acho que o prédio traduz muito isso, né? É. É uma região de adensamento, é uma região que vai proporcionar possivelmente mais mais Uhum. proximidade com o lazer, Opa, mais travou proximidade aqui. com aquilo que a cidade pode nos oferecer, né? Então, Legal. eu acho Eu gosto que até bastante dessa imagem aqui, né? Ela da piscina, ela mostra que a piscina aqui ela faz um giro 180 graus na torre e como como você estava falando, as áreas internas, né? Elas terem esse respiro. Por quê? Porque essa piscina ela vai integrando, né? Todas as áreas. Então a gente pega aqui, por exemplo, a academia, ela dá para um fundo bastante bacana, né? A gente pega aqui uma outra área também que ela vai respirando, né? E convivendo com todo esse entorno. Então isso é muito bacana. Até aqui o CrossFit, né? Que faz parte aí do complexo da academia também. Então isso é muito bacana, né? eu Essa luz, essa amplitude, né? Essa troca de fusão entre interior e exterior, né? eu acho que uma coisa que é bacana a gente observar nisso, né? Primeiro, a questão dessa permeabilidade visual, que a gente Uhum, que o empreendimento de uma forma geral ele contempla não só nas áreas comuns, uhum. mas também nas unidades, né? A Sim. permeabilidade entre dentro e fora, que eu acho que faz muito sentido, né? Assim, a Uhum, gente achar que o entorno, que a cidade, que o céu, ele faz parte do nosso cotidiano, da nossa relação, da nossa construção de espaço de moradia, né? Então, o céu faz uhum, parte da minha vida, o vento faz, o sol faz, os elementos que são naturais, uhum, eles fazem parte e eles são captados para dentro, eles podem ser captados para dentro do espaço interno. E acho que quando a gente vai para o ponto específico das áreas, as áreas comuns do edifício, a gente potencializa isso com um desenho de qualidade, né? Porque são uhum, espaços que realmente eles são convites para o uhum, usufruto, né? Então eu posso morar num apartamento de 48 metros quadrados, mas eu tenho uma área essa que a gente está vendo, uhum. por exemplo, um salão de festa que é tratado como um lounge. E quando a gente Sim. fala de um lounge, a gente está falando de um lounge com o melhor do desenho, né? Com mobiliário de Uhum. qualidade, Sim, com sem dúvida. iluminação de qualidade, com aspectos que dizem, que despertam na gente jovialidade, alegria, prazer em É, viver, que são aspectos emocionais que são transmitidos pela imagem e serão transmitidos pelo ambiente, né? Que eu acho que faz, legal. assim, eu acho que ele traduz muito isso, né? Energia, vida, Sim, sem dúvida. coletividade, né? Eu acho que o empreendimento fala muito disso. Exato. Eu queria até mostrar aqui, como você falou do rooftop, né? O rooftop tem sido por muito tempo, vamos dizer assim, esquecido aquela área lá em cima, né? Geralmente sempre utilizada pelas coberturas, e com muito sucesso começou essa transformação de você, até pelos adensamentos das cidades, né? De levar o lazer lá para cima. Porque daí você tem ventilação, você tem sol, você tem vista panorâmica, você tem uma série de coisas, né? Então, aqui nesse empreendimento, né, além do projeto das 7 penthouses que a gente tem lá em cima, tem esse espaço aqui, né, fantástico que você trabalhou lá em cima,
que é esse lounge, né? Multiuso, que ele está aí a 100 metros de altura, né? É muito bacana esse espaço. E eu falo que ele vem atender, são demandas distintas, claro, mas eu Uhum, falo que é um espaço para você apreciar o pôr do sol, você tomar um drink com seus amigos, você uhum, comemorar seu aniversário, né? E eu acho que com esse sentido de uhum, atividade, acho que outra coisa que esse empreendimento ele tem, e ele, do ponto de vista visual, ele apresenta vários ícones, né? Que eu acho que uhum, vão fazer parte da memória do empreendimento, né? Eu falo que é bacana você entrar num lugar e você sair e você construir referências visuais que te marquem, né? Então, uma vez exato. a pessoa numa festa, num espaço desse, ela, além, claro, do convívio, da Uhum, alegria, é uma experiência, né? Uma experiência é, sensorial que coloca ela diante de uma nova possibilidade, né? De uma nova sem dúvida. possibilidade de vista, de uma nova possibilidade de elementos, né? Por exemplo, Uhum, aí a gente tem nesse empreendimento, né, o Kibu, que é essa é, elementos dessa marca, né, do Kibu, mas ao mesmo tempo elementos é, aí também de novo, né, o macaquinho, o King é. Kong do Kibu, mas ao mesmo tempo peças desenhadas pelo Jader Almeida, peças Muito legal. peças desenhadas pelo nosso escritório, que eu acho que permitem, que Uhum, materializam esse espaço como um espaço de qualidade e exclusividade visual, né? sem Eu acho dúvida. que coisa, um É o que você é falou. um Eu acho elemento que importante. o design hoje, eu acho que o mais gostoso dele é a experiência do design, né? É o prazer estético que ele proporciona, né? E é o que você falou. Esse empreendimento, ele é, de uma certa forma, instagramável, né? É difícil você viver nele e você não estar aí, por exemplo, nesse ambiente aí em cima, que ele é de multiuso, enfim, vai ter um Wi-Fi de alta velocidade lá em cima, aonde vai ter espaços onde a pessoa pode subir, fazer seu coworking, você se relacionar. Vai ser difícil ela não tirar uma foto ali, olhando para esse pôr do sol, para tudo isso, né? Então é muito bacana ele ter dentro de casa, ele ter nas áreas comuns, ele ter isso na localização, né? E eu queria até agora, como você falou da residência e das peças, né, originais e que você está assinando exclusivamente para esse empreendimento, que eu acho isso fantástico, né? Ou seja, você está trazendo aí o teu trabalho de uma forma original. Então, eu estava até participando do projeto com vocês sobre, eu vou até falar um spoilerzinho aqui, sobre a personalização que vai ser entregue, né, nos empreendimentos. A gente sabe aí que é um projeto muito bacana que está sendo construído aí entre Opus e Léo Romano, aonde você está desenhando todos os móveis, né? Tudo que você está desenhando para a residência sobre medida, né? Quer dizer, não é algo generalizado, é realmente encomendado e desenhado sobre medida. Isso é muito bacana. Eu acho que a gente está com uma vontade muito grande de despertar no morador esse desejo de que ele pode ter o melhor desenho Uhum, dentro do espaço que ele escolher. Eu vou te dar um uhum, depoimento que é pessoal. Um dos apartamentos decorados, que não é esse, tem 48 metros quadrados. Eu deixa eu ver moro, se eu acho ele aqui. é um azul. É esse? Apartamento, Esse. esse apartamento, 49 esse. isso é uma foto já do nosso decorado, né? Então, é um Uhum. apartamento de 48 metros quadrados e que eu moro numa casa de 600 metros quadrados, num terreno de 3.200 metros quadrados. E quando eu entrei no apartamento, eu sentei no sofá e falei, puta, eu moraria super bem aqui.
É Então eu tudo acho que eu que preciso. ele desperta uma energia positiva na gente, né? Ele desperta Uhum, por quê? Porque ele é todo cuidado, né? O desenho da uhum, marcenaria é todo bonitinho, o jeito que é colocado a mesa, as cadeiras, a comunicação da sala com uhum. o quarto, né? Com a TV, com o banheiro, com o desenho do lavabo. Eu falo que ele desperta, ele traduz muito essas experiências que a gente está propondo nas áreas Uhum, comuns do prédio. Ele vai muito aí para dentro desse espaço. Essa aí a gente percebe, né? Aquilo que a gente estava falando, uhum. essa amplitude visual, né? Uma esquadria que pega toda a lateral do apartamento, piso, teto. Sim, Então, quer eu dizer, vou mudar um pouco a imagem. aí também, né, nesse outro, esse é o outro decorado. De três Mas suítes essa. a gente está falando de Uhum, unidades que te oferece a uhum. cidade, né? Que não a gente não quer esconder ninguém, né? A gente quer que você participe, né? Uhum, Da chuva, do sol, da uhum. nuvem, do cinza, do azul, do laranja, que eu acho que é uma relação que a gente precisa construir, né, com o espaço que a gente vive. A gente tem Sem em Goiânia, dúvida. eu não sei se você sabe disso, mas em Goiás, a gente tem o título de um dos azuis mais intensos, né, na cor do céu. Então, assim, Ah, que bacana. o pôr do sol é o mais laranja, né? Nessa época do ano, então, assim, é um festival, é um show diário, né, que a gente presencia. Que Então, bacana. eu não preciso visualizar isso num empreendimento com uma janela a 1,10 com 60 de altura, né? Eu tenho Uhum. toda a possibilidade de trazer um pouco desse universo. Vamos falar, a cidade ela é a extensão da sua unidade individual, né? Que eu acho que isso é É. muito bacana. É você estar dentro e convivendo com tudo que está lá fora, né? É, eu, Você eu, não vai desperdiçar esse pôr do sol nenhum dia, né? eu acho até, Fábio, que a gente poderia falar que eu acho que esse empreendimento ele meio que reposiciona as moradias para um cenário muito mais cosmopolita, né? A gente Também acho. estabelece com esse empreendimento um diálogo com cidades. A gente está falando de Goiânia, mas ele poderia estar em São Paulo, ele poderia estar em Nova York, ele Uhum. poderia estar em Xangai, ele poderia estar em qualquer lugar onde esses conceitos e esse viver contemporâneo se faz importante, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Concordo. É quase, eu falo que ele me lembra até um pouco, não sei se você conheceu aquele hotel Academia de Nova York, o Equinox, que está Não, não perto ali. conheço. Eu fui visitar agora. Então, assim, é um empreendimento que te propõe uma relação muito forte entre interno e externo e, ao Uhum. mesmo tempo, te convida para o usufruto da área comum de uma maneira verdadeira e de qualidade, né? Que Não bacana. o salão de festa, ele não é um espaço para ser ambientado, ele é um espaço para ser usado, né? A academia, Uhum. quando a gente vê o CrossFit, ela possivelmente ela vai ser mais transada do que muitos estúdios de CrossFit que estão espalhados pela cidade. Sem E dúvida. assim diante, né? Esse Sky Lounge com uma qualidade visual e de ambiente que dialoga com aquilo que a gente está falando, os Uhum. rooftops mais charmosos dos grandes hotéis de metrópole. Essa vista é linda, né? É, Essa imagem é linda, né? A gente é, percebe essa qualidade, né? sem dúvida. De arquitetura, né? Isso vira um chapéu verde, né? Dentro da cidade, né? Exato. Como você falou, né? Com essa beleza, né, que tem em Goiânia, aqui essa arquitetura que o Fred
criou, né? Todas as residências elas vão girando para buscar os melhores horizontes, os melhores ângulos, né? E até falando, aproveitando aqui essa imagem, um pouco das penthouses, né? Você vê que as penthouses elas vão girando e todas essas penthouses elas têm uma vista maravilhosa para o Parque Vaca Brava, né? É, Então é muito bacana, né? E até hoje a Opus e você como o fornecedor de design, né? De matéria-prima de design, vocês se tornaram aí grandes experts, né? Nas coberturas. Então, eu queria até que você falasse um pouco. Eu tenho aqui uma imagem da cobertura, né? Maravilhosa, né? Parece até um pouco do Penthouse que a gente acabou de lançar. Muito eu falo bacana. que eu falo que esse empreendimento ele vai mexer muito com os valores de muita gente, né? E dentro disso que a gente está falando da nova qualidade de vida, né? De que realmente o que é importante para mim e como que eu quero viver daqui para frente. Então, assim, eu prefiro o que a gente está vendo aí essa imagem, né? Nessa imagem Uhum, a gente tem uma série de ícones de design, uma vista bacanérrima, um jardim que não é só uma uhum, fogueira, né? Onde eu posso ter uma árvore, onde eu posso sim. ter uma vegetação expressiva, né? E acho que eu sempre falo uma coisa, Fábio, eu acho que a arquitetura ela é muito fácil de você descobrir se existe uma verdade ou não, né? E eu acho que aí a gente percebe que o empreendimento ele é o que é, né? Ele Uhum, não é de mentira, né? Ele tá programado para ser um grande diferencial dentro da nossa cidade, e eu acho que ele vai cumprir bem esse papel, né? Acho que o Fred foi muito feliz, muito assertivo sim, na sim, sem dúvida. arquitetura, né? Acho que o projeto de paisagismo é um Do projeto Beneta, muito, muito maravilhoso. elegante, muito diferente, né, do que a Uhum, gente tem visto de uma forma geral. E acho que o design de interiores também ele vem disruptivo nesse sentido de que ele propõe o melhor, independendo do tamanho do uhum, espaço, né? Ele é, desmistifica qualidade com tamanho, né? Eu acho que é o grande barato sem do dúvida. emprego. E eu vejo que, como você falou, né, em um empreendimento que ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Eu tenho dito muito isso. Os empreendimentos da Ops, eles têm sido referência em muitos lugares. Então, eu estou aqui, não só eu, mas você também, a gente está por São Paulo, por outras cidades do país, até lá fora, né? Você é uma pessoa que está muito lá, fazendo casa cor em Miami, está sempre lá fora, e eu costumo sempre mostrar referências, às vezes, dos trabalhos que eu estou fazendo com a Ops, e que todo mundo fica encantado, né? Muita gente achava que quando eu mostrava o Aqua, estava em Miami, né? E como você mesmo estava falando do Equinox lá em Nova York, né? Imagina um empreendimento desse, né? Do lado do Vaca Brava, né? Com um shopping na frente, né? Eu acho que o raciocínio, eu gostei muito do que você falou ali no começo, que o raciocínio de muita gente seria colocar um apartamento de 200 metros para cima, né? Seria o Porque é uma normal, região né? de altíssimo padrão. Pela E nobreza do lugar, né? Pela nobreza do Exato. lugar, né? Eu E falo que estamos ele aí. É, é isso que é bacana, né? Porque assim, a gente, de certo modo, a gente oferece uma possibilidade de muita exclusividade sem para dúvida. bolsos, quase que Você, democratiza, né? você tem um Democratiza ticket bastante acessível, né? Você tem pela metragem, pela você acaba metragem, tendo um ticket é, bastante acessível, ele se né? torna acessível, né? Exato. Mas A gente empreendimento vê, por delicioso, exemplo, é é, gostoso de desenhar e pensar esse empreendimento, né? sem dúvida, sem dúvida.
E eu vejo, assim, por exemplo, tem empreendimentos lá fora, né? Eu vejo, tem apartamentos lá em Nova York com uma metragem mais ou menos do mesmo tamanho que a nossa, sem vaga de garagem, com muito menos paisagismo, com muito menos áreas comuns, né? E a gente eles precisam fazer um esforço gigante para estar vendendo aquilo a mais de US$ 50.000 o metro quadrado, né? E, ou seja, nós temos um empreendimento onde a gente está com tudo isso, né? E muito mais, né? Então, assim, eu acho que hoje o privilégio que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de morar bem, né? As pessoas sempre pensam lá fora, né? Nas referências lá de fora, mas enquanto aqui dentro nós temos as melhores referências também, as melhores oportunidades de viver bem, né? Eu acho muito isso, que a Eu, gente tem aí um empreendimento que poderia estar em qualquer outro lugar do mundo fazendo muito sucesso. a gente vê, vamos comparar, se a gente comparar um outro empreendimento que é o Penthouse, né? Que a gente está Uhum, falando de apartamentos bem maiores, que uhum, também com uma qualidade excepcional. Mas eu falo que tanto esse, independendo do produto, eles são tratados com o mesmo respeito, né? Com o mesmo cuidado. Então eu falo uhum, que eu acredito muito na arquitetura como um caminho para a felicidade. Eu sempre falei isso. E acho que essa felicidade ela envolve a arquitetura, o uhum, externo, o uhum, símbolo que esse prédio pode representar na cidade, ele enquanto um ícone da arquitetura. Eu falo que é eu imagino esse prédio pronto com gente descendo para ir para a uhum. piscina, com gente carregando cachorro no colo, com cara de energia, de vida, né? De pessoas chegando para ir para a festa no No rooftop. lounge, Falo que é um empreendimento para quem gosta de vida, né? Para quem sem gosta dúvida. desse movimento e dessa energia que é bem característica também do local, né? Eu falo que Uhum. é. E eu acho que vai ser muito fácil perceber e usufruir isso. Assim, acho que é um lugar que você vai querer descer bonito para a piscina, sabe? Essa, Verdade, é, acho que você verdade. vai querer, acho que vai ser legal, assim, essa, essa atmosfera wellness que a gente está falando, né? Sem dúvida. Desse cuidado que vai misturar arquitetura, qualidade de vida e aquilo que a gente quer daqui para frente, né? Legal. Léo, o tempo voou. Nós temos 2 minutos só. Daqui a pouco nós vamos estar encerrando. Então, assim, eu queria agradecer muito a audiência de todos os nossos amigos, dos corretores, do pessoal de Goiânia, das pessoas que estão interessadas nesse empreendimento, dos nossos amigos, né? E de você. E aproveitar aí a oportunidade, a gente ainda não se encontrou, né, numa reunião presencial, de parabenizar você aí por esse projeto. A gente aí é um grande fã do seu trabalho. Eu tenho aqui algumas imagens que você me mandou, não deu tempo de eu mostrar, foi uma pena, tá? Mas assim, são projetos seus assim que a gente enche os olhos, né? Tudo que você está fazendo aqui dentro, aquilo que você está fazendo lá fora, pelo Brasil, assim, está sendo reconhecido pelo mundo do design e principalmente das pessoas que vão morar lá dentro. Então, assim, queria agradecer você e vou deixar um convite aí. Nós vamos fazer uma live para falar dos seus projetos lá na FAV, né? E Vamos tá sim, feito o convite aí. tá Muito feito. obrigado, Léo. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, gente. Um Tchau. abraço para todo Obrigado. mundo. Obrigado. Tchau, tchau.